quero falar com vocês de uma coisa que eu adoro trabalhar, gosto muito de trabalhar. E que acontece com todo mundo. São os sonhos. Sonhos? É, sonhos. Quem é que não teve um sonho intrigante e que ficou pensando nele por muito e muito tempo, às vezes por anos, sem entender o que aquele sonho queria dizer? Quem foi? Bom, primeiro eu quero definir para que serve, o que são, né? Assim, fisiologicamente, o sonho, ele se dá para ajudar na nossa memória, pelo menos isso, se você correr lá no Google, você vai encontrar. Ajudar na sua memória, ajudar na fisiologia do seu cérebro, ajudar você a ter uma noite legal. Apesar que a gente tem esse pesadelo, né? Então nem sempre o sonho é tão bom assim. Que isso também eu vou explicar. Às vezes o sonho é mais ruim, às vezes o sonho é melhor, enfim. Os sonhos, eles, para a psicologia, principalmente para a área que eu estudo, o sonho é uma entrada direta para o teu inconsciente. Direta. Por isso que às vezes ele parece tão confuso e a gente não entende nada. Porque nem sempre a gente está preparado para receber as mensagens do inconsciente. Cada sonho para cada pessoa significa uma coisa, alguma coisa, tem os seus símbolos, tá certo? Então, assim, essa coisa de falar que sonha com isso, vai lá no Google, procura, quer dizer aquilo ali, esquece, não é assim que funciona. Existem mitos que dizem, sonhar com dente é morte. Gente, vamos pensar só um pouquinho. Pensa bem. Você acha mesmo que sonhar com dente é morte toda vez? Como é que fariam todos os dentistas da face dessa terra? Ninguém ia ter parente, né? Ninguém ia ter ninguém. Nenhum dentista ia ter parente por perto. Porque para um dentista, por exemplo, sonhar com dentes provavelmente tenha a ver com o modo dele trabalhar, com ganha-pão, enfim, com alguma dificuldade profissional que ele esteja tendo, alguma coisa assim. A outra coisa que o povo fala muito, sonhar com cobra. Sonhar com cobra é traição. Tá, só que assim, para quem já reparou o símbolo da medicina, tem uma cobra. Tem uma cobra enrolado num cajado, no que a gente chama de caduceu. Então, tá muito mais para cura, porque é o símbolo da medicina, porque o pai da medicina, o Esculápio, ele tinha uma cobra, e aí é uma outra história, não vou contar aqui agora. E aí o símbolo da medicina ficou aquelas cobras enroladas numa espécie de cajado ali no meio. E tem outra, né? Quem trabalha no Butantan também vou te contar, hein? Não ia ter um relacionamento sem ter uma traição envolvida. Então, assim, a gente brinca, né? Tô brincando aqui, tô aliviando um pouquinho a história do sonho, mas eu quero dizer para vocês que o sonho é uma parte muito importante das nossas vidas, né? Além de fisiologicamente eles nos ajudar, né, a fazer todo um trabalho de recuperação mental, vamos dizer assim, né? Ele tem significados psicológicos muito importantes. Tanto que tem passagens bíblicas falando sobre sonhos, né? Lá na antiguidade existiam conselheiros de reis, de faraós e tudo mais, que interpretavam sonhos. Então, será que o sonho é tão bobeira como na atualidade a gente acha que ele é? Acho que não, né? Tenho a impressão que não. Enfim, volto a dizer, o sonho
a um caminho direto para a gente ter um entendimento do que o nosso inconsciente quer dizer para a gente. Então, muitas vezes, através de uma boa interpretação do sonho, você vai conseguir saber que rumo poder dar para a sua vida. Muitas vezes, que decisão tomar numa situação. Uma dica que eu dou para todo mundo é assim: pega o seu celular e abre um bloco de notas e começa a marcar os seus sonhos. Você vai ver que com o decorrer do tempo, que ele vai te contar uma história, ele vai te contar a sua história. Se você souber entender direitinho as mensagens que ele está te passando. Ah, mas eu não lembro e tal. Por isso, do celular. Coloca o celular. Isso eu falo para todos os meus pacientes que trabalham com sonho. Coloca o celular do lado da cama. Sonhou, acordou, pega lá a gravação, grava uma frase do sonho que você vai conseguir reproduzir. Bem possivelmente você vai conseguir, escutando aquela frase, você vai conseguir reproduzi-lo direitinho. É muito interessante, é muito importante esse entendimento. Porque o seu inconsciente, ele fica reprimido pelas coisas do dia a dia, pelas coisas do que a gente chama ego, que a gente chama na área de psicologia e de psiquiatria, ego. Ego é o administrador de tudo que acontece dentro do teu inconsciente. Ele administra o quê? Ele administra lados mais impulsivos. Eu não vou ficar dando nome técnico aqui, porque isso não é aula de psicologia. Mas ele administra esses lados mais impulsivos, que quer fazer, que quer... E o ego administra os lados mais certinhos, mais cheios de normas, de leis. Tá? Tô falando meio que por cima. Só para vocês entenderem. Então, o ego é o mediador de tudo que acontece também aqui fora com as coisas que estão acontecendo lá dentro. E você vê, assim, como os nossos pensamentos, eles são rápidos também. Você está conversando com alguém falou alguma coisa, você nem viu, você já respondeu. É coisa de milionésimo de segundos, você já está reagindo àquele estímulo, vamos colocar assim, que fica mais legal de entender. Os sonhos, eles podem te ajudar muito em resolver dilemas, resolver coisas. Ó, vou dar um exemplo, eu adoro dar exemplo. Há muitos anos atrás, uma paciente sonhava, porque tem tipos de sonho que eu vou explicar daqui a pouco, só vou dar esse exemplo. Ela sempre sonhava que voltava para a cidadezinha do interior em que ela nasceu. Ela nasceu nessa cidade, e isso é a história que eu tenho como profissional dela, e não tem problema nenhum estar contando isso, porque não vou ferir nenhum tipo de ética. Eu só estou contando um sonho. Ela nasceu numa cidadezinha do interior, cresceu, estudou, enfim, foi para a capital, né? E viveu a vida dela, teve filhos, enfim. Filhos saíram do país para estudar, né? Mas ela, no decorrer da vida, ela sempre sonhava que estava voltando para a cidadezinha em que ela nasceu, mas ela nunca conseguia chegar. Nunca. O carro quebrava, o carro atolava, ela errava o caminho, todas as vezes que ela sonhava. Então, até é um tipo de sonho que a gente tem, que a gente fala que é sonhos recorrentes, sonhos que sempre se repetem. Bom, a gente foi trabalhando, e a gente chegou à conclusão de que o inconsciente estava dizendo para ela que talvez essa história de voltar a morar na cidadezinha de interior, como era a ideia dela, talvez não fosse a melhor atitude, a melhor decisão a ser tomada. E aí, assim ela fez, ela vai para a cidadezinha, ela se aposentou hoje, tem, né, uma vida diferente, mas
Ela vai até a cidadezinha para passear, vai para a capital onde ela mora, ela tem uma vida livre, né? Mas a ideia dela era terminar a vida dela na cidadezinha em que ela nasceu. Só que aquelas cidadezinhas, dentro de todo o contexto da vida dela, não cabia mais para ela. Ela, na verdade, não cabia mais na cidade. Porque era muito pequeno e ela queria ver outras coisas do mundo. Né? Então, eu brincava com ela, assim, você é uma cidadã do mundo, teu inconsciente está falando isso para você. Então, deixa eu só falar mais ou menos por alto quais são os tipos de sonho que a gente tem. Eu ouço muita gente falar que tem medo de sonhar, inclusive. Você tem os sonhos simbólicos, que é esse que a gente gosta de conversar sobre, para ter o entendimento de onde você vai levar a sua vida, como que você pode tomar algumas decisões. Você tem um sonho de compensação, que o sonho de compensação, acho que todo mundo teve, né? Se aconteceu alguma coisa durante o dia que você ficou entalado, não conseguiu resolver direito, aí à noite você sonha como se tivesse resolvido aquilo, do seu jeito. Então ele dá uma compensada naquilo que você queria ter feito e não fez. Mas mesmo estes sonhos, eles têm simbologia própria e pode ajudar muito a você pensar características da sua personalidade. E a gente tem um negócio chamado sonho premonitório. Bom, sonho premonitório não quero nem falar dele aqui, porque é muito difícil de você entender. Porque o sonho premonitório você só vai saber depois que aconteceu. Apesar que eu recebo muitas pessoas dizendo, olha, eu tenho medo, às vezes eu sonho com algumas coisas e essas coisas acontecem. Existe uma área da ciência que diz que o sonho e a memória, por isso que o sonho ajuda a memória da gente, mas que o sonho e a memória, as áreas cerebrais, elas estão muito perto. Isso ajuda a dar um entendimento de algumas coisas sobre os sonhos premonitórios. Eu nunca recebi paciente me contando um sonho premonitório, que de fato se realizou. Né? A maioria das vezes os sonhos que eu recebo, a gente interpreta junto com o paciente. Na verdade, é o paciente que traz a simbologia dele para que esse sonho seja interpretado, seja entendido. Né? Então, existem alguns componentes que você vai olhando junto com o paciente e ele vai entendendo um pouco o que aquilo quer dizer para a vida dele. Por quê? Tudo que você sonha é seu. Ah, eu sonhei que o meu tio faleceu. Para nós, para mim, teórica de sonhos, uma pessoa que estuda sobre sonhos já tem anos, ele não está falando da morte do seu tio, pessoa física, lá. Está falando da representação dele dentro do teu inconsciente que está em transformação. Então a gente nunca pensa a morte como morte, como fim, mas como uma mudança, uma transformação de algo que esse tio representava para você. Né? Ah, eu sonhei com a minha própria morte. Legal, eu brinco. As pessoas me contam, eu acabo falando, nossa, que sonho bom! Como que sonho bom? Eu sonhei que eu morri, o que você está falando? Você sonhou que você está se transformando. Que algo indesejável dentro do teu esquema de personalidade, do jeito que você leva a sua vida, está se transformando. E uma transformação é sempre para melhor, né? Você sempre está evoluindo, a gente sempre está evoluindo enquanto pessoa. É por isso que eu brinco, ah, que sonho bom, nossa, que vai ser legal isso e tudo. Então, existem então esses tipos de sonho, né? Cada pessoa cria o seu código de símbolos. Existe uma simbologia mais geral, sim. Né? Por isso que eu digo que a pessoa traz os símbolos dela e eu recoloco
nesta coisa mais geral. E a gente vai costurando junto o entendimento deste sonho para a vida daquela pessoa. Então é um trabalho muito legal, é um trabalho muito bonito. Eu gosto muito de trabalhar com sonhos. Por quê? Esse ego aí que eu falei, que ele é o organizador das coisas do inconsciente, das coisas do lado de fora, da consciência, desse lado mais impulsivo, do lado mais rígidozinho, mais certinho, às vezes ele reprime um monte de coisas. Então, na psicoterapia, o sonho ele é crucial na medida em que ele traz diretamente o que o inconsciente quer te falar, sem maiores delongas. Ai, sonhei que estava correndo, sonhei que estava perdido, sonhei. Para cada pessoa, esses temas terão um significado e um significado muito importante para ajudar a direcionar, para ajudar você a tomar suas decisões, para ajudar o seu autoconhecimento, que é uma coisa extremamente importante para você. Não dá para você passar pela vida e não olhar para você, não olhar para dentro de si, não se autoconhecer. É muito importante olhar para isso. Ah, mas eu tenho que fazer psicoterapia? É legal que você faça psicoterapia, né? A gente vive dizendo, olha, a psicoterapia seria bom para todo mundo. O autoconhecimento é bom para todos nós. Nós só temos a ganhar. Às vezes é mais doloroso, às vezes é menos doloroso, mas a gente só tem a ganhar. Então, tem alguns sonhos também, que são os pesadelos. Claro, tem algumas coisas do tipo, que os antigos falam muito, mas no fim das contas é bem verdade. Você se alimenta demais, você não fez a digestão completa, você vai dormir, invariavelmente você vai ter um pesadelo. Daqueles terríveis. Mas mesmo este pesadelo, ele está te dando dicas de coisas. Ele está te dando dicas de coisas que vão melhorar a sua vida. Tem sonhos que eles são absolutamente loucos. Você fala, meu Jesus, isso não quer dizer nada. Sonhei com uma coisa tão absurda. Sonhei que um tubarão estava andando no meio da rua. Isso é absurdo. Calma. É a forma simbólica que o teu inconsciente está querendo te transmitir uma informação. É só você começar a olhar para isso, tentar entender o que significa um tubarão andando numa avenida. Por mais louco que possa parecer, alguma coisa deve ter para te ajudar a esse entendimento, esse autoentendimento. Tem sonhos que eles são maravilhosos, eles são... Você não quer acordar, se levanta com um dia maravilhoso, dia em paz. Que legal! O inconsciente também faz isso. Você pode tentar entender o que esse sonho maravilhoso está te falando. Quantas coisas boas você pode fazer olhando para estes sonhos. E olha, segundo cientistas, a gente produz pelo menos, diz que o sonho ele é paralelo ao sonho REM. O que é o sonho REM? Aquele sonho que a gente... Sono REM. Aquele sono que o olho da gente fica se movimentando. Este é o sonho REM, o sono REM. E, em geral, a gente tem sonhos neste momento. E, segundo os cientistas, isso acontece com todo ser humano, em média 5 vezes por noite. E numa delas, você pode estar sonhando até essas 5 vezes. O problema é se a sua autocrítica vai deixar esse sonho vir à tona ou não.
Tem gente que não lembra, não lembra, não lembra. Quando lembrar, presta atenção. Alguma coisa boa ele tem para te dizer. Porque por mais que seja um verdadeiro, autoconhecimento sempre é muito bom. Sempre é muito bom. Sempre vai levar você a um passo à frente para as tuas conquistas pessoais, para o seu desenvolvimento, para a sua reforma interior. Né? Porque eu tenho a impressão que a gente está aqui para tentar ser melhor a cada dia. Então, assim, presta atenção. Presta atenção. Faz um diário de sonhos que você não vai se arrepender. É uma coisa que eu adoro trabalhar, né, com os meus pacientes. Adoro trabalhar com as pessoas, né? Eu tenho até uma mentoria que só lida com o sonho, que é muito interessante, muito legal. Porque você fala, com os pacientes você já conhece, tá, mas na mentoria nem sempre eu conheço a pessoa. 90% das vezes eu não conheço. E 90% das vezes a pessoa traz o sonho e é certeiro. O entendimento acaba sendo certeiro. Tá certo, gente? Então vamos tentar ver essa questão do sonho? Vamos. Eu sou Nancy Nicolau, do programa Psico, falando de psicologia.